Allá, bah, el comandante en orden. El corregos, sempre più rapido. Bagno cammino. Va a preparare un bagno, trabalha até de noite, mas bem caminho. Bah, un, due, no, papi. Io vou falando desse som na chiga mesmo. Io, mestre, vou falando, avisando, ontem faço um direto, som cane chiga ba. Vou avisando, se som na chiga, gosto para papi, para cambiar, faço bem. Ontem nem 2 ginti bastante. Vou falando só assim, som na chiga. Ontem não faço direto, para som caça na chiga, não teve bem pagar. Na voz na chiga direito, né? E quindi vou falando assim, a voz na chiga, se voz na chiga direito, vou avisando papi rápido, para não perder tempo. Vou explicando, assim, a som na chiga ou cane chiga. Ya, mestre mbole, som na chiga ou cane chiga, pam papi, para cambiar papi, só a toa, limbanha caminho. Ya, boh, amiche che te se limbim papel biagalentang. Biagalentang. Ya. Epa, kasi tenye telefone li. Fogo. Tengo giubi si sonna chiga mesmo, pa. Si son cane chiga tengo. Si, fogo. Si insomma, epa. Fogo. Son cane sei, pa. Fogo. Kasi che. Vou perdere un po' fone in giubi, ma si sonna sei mask fone. Si un papel dritto, un papel rapido. Fogo, kasi che ne passa? Fogo. Se vem para perder bandido, go biaga nentang. An conta vos que biaga nentang sana fase bandidasco. Oh ya. O per un pifone de giù. Ya ko fone tang ikana sayinda ne? Ikana sayinda. Allo, ikana say ne? Son kana say. Bo volende si sonna say jo ikana say. Sta bon po. Bon per un papel rapido. Biaga nentang abo bandido. Abo kono yesin. Abo bandido, abo ngaltrapon. Abo butoma dinheiro, biaga nentang. Abo, jube, figlio di ikatena nin jingi pa pera pa falar do outro coisa. Biaga nentang que está ali. Que biaga está nele. Biaga toma dinheiro de gente pa bindi bisau. Biaga toma dinheiro pa bindi bisau. Aquela que trabalha de biaga nentang. Ikatena nin nada. Biaga bo ye konakri, que vai konakri. Acordo que vai assinala pa bindi Guiné-Bissau. Que homem can terça, que homem bandido, que homem satanás, ele se beijo já, can terça. Biaga se como ele beijo já. Suma se como ele junta dinheiro e compra casa no outro lado do rio, e compra casa, e can porta. Mas biaga, a bom custo só quando eu conto. É casa que compra no outro lado do rio. Então tem dinheiro como, can porta. Biaga boina tarra, suma tarra de quê? Não consigo filhos, não consigo filhas, não consigo tudo. Abo um homem bandido, abo um homem corrupto mesmo, abo na situação escolha mesmo, assim como se olha Guiné-Bissau, né? Fogo, só na chiga bem ou cana chiga, vou falando assim, só na chiga direito ou cana chiga pan, que só. Se songa mesmo, suma usa fone, se songa cana chiga direito. Vou falando assim, só na chiga direito, pan papel mesmo, mais direito. Se nem teve corta mesmo, pan o problema de telefone. Só na chiga bem ou não? Maninha, vou falando assim, só na chiga direito, se cana chiga, vou explicando mesmo, já? Vou falando mesmo, se vou cana ouvir, vou explicar só pan por isso. Ya, se só na chega direito, vou estar explicando. Ya. Eu ontem faço direto só assim. Ya, biaga então. A bom bandido que furta dinheiro, jamais dá o dinheiro, vou com um bruta de mamãe de escola lá na buta banca. Que como não com um escola dentro de Guiné-Bissau, se controla com um para filho de Guiné-Bissau tudo. Mas buba com lá na buta banca, lá, que dinheiro do povo. Que jamais bandido dá. Gosto você bubai com Umar Sissoko embalo, bubai sina corno de porcaria. Ya, mas então estava tava maninha, ya, só na chega direito então, obrigado. Ya, bubai toma dinheiro do povo, abo um homem bandido, abo um homem corrupto, sumo se boca porta, bu tem 70 anos. Mas biaga não tem abo tudo que só tá falando tula, tudo que só ntula. Gosto bubai bunho com dinheiro, que manda kana falando tula. Que manda biaga ko kubira bilo tabira una toca palmo buna benye ni boko soma maricas. Que manda kana falando tula. Ala mesmo no ilhas invadido através de militares que não conseguem do que sai. De que Umar Sissoko tomei tisila. Biaga que kuna pera para falar guintes ntula. Que? Pa que? Hein? Que kuna pera? Fogo. Tenho telefone mais dele. Só mais tá
Ai, ai, ai. Che mando kana per fare ginti sintula, biage. Spiegande. Che mando kana fare ginti sintula. Asina sai direito, né? Bo per un piffone na bocca, sì. Yeah. Che mando kana fare ginti sintula. Abo bandido, abo si gintis que me se dá na Guiné-Bissau. A não chomo de militares de Guiné-Bissau. Militares de Guiné-Bissau, bo corda. Bo lanta pa Umar Sissoko embalo. Pebe se boko corda gos pa bo lanta pa Umar Sissoko embalo. Ina cedo tarde pa bos. Militar de Guiné-Bissau, se boca corda gos pa Umar Sissoko embalo. Se boca corda. E acabou atrás que nascedo. Ni acabou diante que nascedo. Então ichiga ora pa gintis militares pa cada quem pega arma. Pa ba monte Sissoko mesmo, pa monte migintes que Sissoko entrando dentro do Guiné-Bissau, pa besi bokuri biage bindi já terra de, biage kan terra biage bindi terra e compra casa na Portugal, no outro lado do rio, e te se filhos, e te se que e can porta, que bide boje ali, fio sim e benha de boca suma panguet. Que homem garante bandido, ele se como é mais perto morre de que vive. Mas se filhas, com toda maneira nem mundo ali na pagar. Filhos de biaga bona pagar-lhe. Est-ce que vou para a pena fazer? Seguintes morrem lá na Guiné-Bissau. Não na busca boa no outro lado do rio. Não na fim de boa cadeira. Ele toca para não mostrar que vou para a pena fazer. Vou para a pena bandido. Es bom ouvir já não. Filhos de biaga não tem. Se contra vou para a pena brincar. Que é saltantes que o Umar Sissoko toma ele bala. Ali no outro lado do rio. Bom na fim de cadeira. Tá que vou correr. Para vou para a pena homem bandido. E vai na masco naquele. E vai para a bindi terra. E bindi lang. E bindi lang terra assim. Camporta. Na proteger bandido. Proteger bandido. Homem que tudo hora na yande na boa suma que se próprio que cata leva nada e tá toma só na leva e cata tisse nada bata traficar dinheiro de terrorismo, bandido, criminoso, assaltante de poder, golpista, homem arrogante, homem imposturo, parásito homem. Então Umar mesmo tá manda boca, Umar homem. Umar fiança atrás de militares. Umar me suficiente que Umar não concana findil cadeira até que se pulujata sai. A mim pabo disse que Umar Sissoko não cau. Na findil cadeira até que se pulujata sai. A mim se biba como Umar Sissoko da Reino Unido. A mim perto do Reino Unido. A mim se biba se como coisa bem ita segundo na para chegar Reino Unido. Na vai bater Reino Unido, na vai buscar Umar na findil ba cadeira tá coco. Pá, língua de mano, Baltazar é grande homem, fala na bim papia. Baltazar, você não tem 12 no grupo, 12 de Baltazar. Problema que tem entre nós ativistas. Abe homem de paz, abe homem exemplo. A mim fiel mesmo, trouxe para o Baltazar. Abe homem que me de paz entre tudo ativistas. Para se tudo que não bater remenda Baltazar, não tem que bater remenda que bali. Que bali, aquilo que não tem que remenda. Porque a hora que problema tem, não tem que se falar guinte para disa. Para disa, Baltazar abe grande homem. Abe grande homem, tenta ligar o toque com campanhão, mas abe grande homem. Como a própria. Abo biaga nentang, abo cara disau. Abo ngomi malcriado, abo ngomi garante gentil, abo buka tene mesmo, abo pensa como buna brincar com o povo. Abo bona disse até Umar acabou, a mim tem direito com tigar conta, vamos falar, acabou disse Umar Sissoko, Umar Kabali, Umar tribalista, Umar satanás. Umar nangane ginte sinta que Umar takaba, Umar na toma que terra, na bindil tudo acaba. Umar na bindi petróleo de Guiné-Bissau tudo. Umar na faz tudo sancho Umar. Abo acha Umar mereces. Umar Sissoko embalo. Umar mereces. Filho de Guiné merece coisa que é na faz que Umar na ronca malcarnesa assim. Quem que Umar Sissoko embalo? Para bater ronca malcarnesa assim, para que misse falta tudo de respeito, lepse tudo de militares. E chega hora de bo pega bazuca, bo pega canhão. Militares, e chega hora, a nossa hora fenha, eles estarão fenha, não apoia, não está na linha de frente. Se dá para morrer, não morre tudo para libertar Guiné. 7 de junho, tem na manga de gente que sai da Europa e vai guerrear, é acaba riba. Nhati o primeiro gente que sai lá, nhati o Amaro Bari. E vai não, vai Guiné, fim de outro cadeira lá que gente tá que cansa e acaba riba. Se na conta o dia que tá na fenha, ele pam, bono já não mesmo, a mim mesmo, que lá cana segundo na boa, na linha de frente nesta lá. Não precisa só de canhão para montar uma ruína onde que na passa, se na base ali na mesmo, assim, ngure ina tá boa na que caro. Se não calanta, não tira Umar Sissoko, não pega só como biaga. Biaga é para panhal comum. Biaga é canterasa. Biaga é canterasa, filho de Guiné. Biaga é bindi de terra. Biaga é que joma fi gintes mais criminoso com um de Guiné-Bissau. Ginte que bindi no terra, esse biaga não tem, esse joma, esse escabale.
Essa naquela parte do mundo que não bem, bom não vai dizer. A não por tomar no militares para levar como para entrar na Senegal, para bater treino. A não por tomar no militares para entrar na Senegal. Ou a não por tomar no militar para levar alguém na Conakry. Como que a gente não vai ser que ser militares para entrar dentro do território? Como Umar Sissoko é dia ali e também vai como é parte que elas um bote em casa que dire me se que aqui na pronta. Dire me se como é na rienta na guinta naqui ilha. Militares, soldados de Guiné-Bissau. E chega hora, é barrigas de meia, é chefes, é bons chefes que estão tomando dinheiro. Soldados, sabos que está guerra. Bom panhe, é bons chefes, barriga de meia, porque até nada, para furar eles, tripa, para meter eles mesmo, bom mostrar eles como a boss que soldados, a boss que trabalha ataque. A boss soldados, a boss que está guerra, é bom barriga de meia, é chefes, badava na walo, baqueo, é comedores de dinheiro, é babaúta na mano, baqueo, esses bons amar eles não para amanhã. Bona mares não para amanhã sabe body ser soldado. Para bem que se bandido, é para baúta esses camporta, esses para bater como um porco só e acaba. Esses para mesmo cada dia para começar um porco. Esses bendiga terra. É para baúta que tem nem tipo de respeito no rosto se quer dinheiro. Só dinheiro que é expediente. Babiaga nem tem dinheiro. Onde badava na wala os badava na wala bandidos garandi um homem formado estava metendo cabeça na bandidasco, para benditera. Aos como que bom é próprio filho de Guiné aos. Filho de Guiné na morre com fome, filho de Guiné na morre, filho de Guiné está mal, Guiné-Bissau está mal, Guiné-Bissau se cano diáspora, Guintes morre na Bissau. Se cá diáspora Europa pes que está ajuda Guinte na Guiné-Bissau. Guinte na mata outra e batanha me outra na Guiné-Bissau. Porque a boca tem noção de cada migrante, canto que está mandando para Guiné-Bissau. Onde é que saco da runa falaram já 30 mil. Esse que? Bidão de azeite chegou na busca 3.500. Bidão de litro. Custa quando eu comprava 500 francs. Umar Sissoko na babia só na yenda se cobra de carreira mesmo, na yenda se cobra de bunda, ina ngai que dinheiro de Guiné-Bissau. Então um cachorro botar falar mas buna ba muda mas na construção de mas Umar aboy king. Aboy king abo Umar Sissoko embala botar pensa aboy king. Militar sabon na repetir chama boss. Que boche kande que bono jalla, que le um perigoso. A bom militar de Guiné-Bissau um dia bona misilanta na Guiné-Bissau. Bona lanta tarde. Porque se você que boche kande por para dentro aqui Ministério Interior. É carros que a gente está matando outro que ele. É bombas que a gente tem. Bona pensa como a bom boca tem no som. Gos que hora de bolanta, bom surpreender eles, bom roubar eles que armas tudo que Umar Sissoko tá mandando buscar no estrangeiro. Gos que hora para lanta para buscar Umar mesmo, para surpreender Umar, não panha Umar. Umar sina matado e tem que matar suma Samuel Ndoi. E bata sapado pedaço, tac, budi salinda. Umar é capaz de matar ele mesmo sim. Umar tem que bater matado na morto. Porque você me canto gente que morria para ver Umar Sissoko embalo, né? A bobo tem noção canto gente que morria. Gos, na Bissau, botará só bolha, são jovens que não morrem. Terá só cai. Ao invés para fome, a mim desconfia fome que não mata gente na Guiné-Bissau. Fome que estresse. Fome que estresse na mataguinta na Guiné-Bissau. É bandidos canteras. É bandidos brutas de mamere caro, brutas de nuno na bian, tudo dia é festa na Sicau. Que pede chule, que pede fede, que pede cocô, que pede... Se bom, não conta bom, não fala bom, nuno na bian, bom pensa se peca tá fede chule. E tá fede chule. Bom falar mesmo que fala boss. E cá sabe que me dia como que filha Nino Vera mesmo. E que tempo chala na Porto, e cheguei tira sapato, Nino tira sapato. Nino fala, tira sapato também mesmo, pô panha arma, bocadinho na pé. E tira sapato, Nino fala, quê? Ba pies na sola, sapato tudo na beirena feira chule. Nuno na bia chule na mundo. Como anda boja? Só chinelo que tá calça. Primeiro como se pé tudo hora tá calura. Que pé chule. Estúpido de merda. Na come porco, com bruta na mamãe de vivenda, bruta na mamãe de quê? Biagaranta non repetiamo mas unde ki gintes unde ntula unde gintes ko ta fala ntula unde gintes ko kala min fala no ntula biagaranta che non di se forza armata ta che entra Bissau pabato wa Bissau tu pe fas ki chemist assim po Umar com se explora petróleo bata faz se coisas e bater um camal carnesa e biagaranta é ma boca baliabo a boca bale sumo memória biaga bongomi mau abonisa alguém olhou só e tá se ba bongomi mau abongomi que cabali homem que na bindi se terra homem que não de outras forças armadas mesmo não entra então que manda você que angolanos que bias pelo menos angolanos que estavam lá na trabalhava pelo menos angolanos que estavam lá na trabalha boca importa
boss in bandidos, a boss militar de Guiné-Bissau, a boss in camada de bandidos, a boss seguinte que nerva, or que seguinte cobo mal, bota bem fala como tá falando mal criado, mas a boss que acabou merece mal feio que acabou merece a boss. Porque a boss não matando nang mesmo com borgonha a boss. A boss não matando nang borgonha pa. Só se entender que a boss entendendo Umar Sissoko aquele em borgonha grande que pateta quadrado. Mas não, gente não disse só. Kala disse, não sofri, não disse. Umar não contou o seguinte, que tirou na Bissau, nós que não tirou. Umar não contou na ele mesmo. Uma tá segundina um bem eba diáspora assim, mas Umar dia que me empanhou na diáspora de bombardari. Você não tá mandando boca, ou tá falando que ninguém gosta de Bissau. Umar dia, a mim se buna bem em Inglaterra, Umar não me tinha pé dentro do cadeira, tá cantando terra na até no boca. Umar não vai buscar o nisi não de mesmo, não panhou ali na Reino Unido, não ficharam ali. Mas não me tuba na turno sim mesmo, na turno. Umar não me tu na turno sim, tá com língua tá sei, anta bobali. Boki bunda bruta, não me tu pantapé uma boa não. Estúpido de merda, atrevido de merda. Não chama boa boss, não conta boss Umar terrorista, gente pensa brincadeira. Não chama boa, não fala boss dia que Umar toma terra, lei de Sharia na terra, boa pensa brincadeira. Ali tudo gosta bom com social. Tudo gente. Até gente se apoiar, tudo bandidos, tudo boca da lugares. Boca mesmo se acostuma a como que tá pegando a tacaol. Então já no canal o Blue. Mas é mesmo gente que metindo né porcaria. É Leopoldo, mesmo porcarias que metindo né coisa. Conta mentira ba, o chabona pagado. Como anda minha boss? A boss amiga por gostando de boss. A mim tudo que falado de ativista de Madem, um dia não para morrer. Tudo não assim que tá falando de boca as alugas de Madem. A boss mesmo dia que encontra com a boss, a boss que ainda a boss que está na Europa. Encontra só com na fim de dia na boss carreira. Que ele está contra tudo ativista de Madem que está na Europa, ele empanhou só na fim de carreira. A mim tá falando na fim de carreira, a mim tá fim de carreira, a mim tá dando na primeiro. A mim empanhou tá dando na lista, racha um dau ruba de nariz, quebra o nariz. A mim funciona com da pecador. Não conta tudo ativista de Madem campanha, se empanhou só pam, racha o de parte frágil, olha sangue com só chora. Pam, só tona nariz em quebra. Ou rebentou mas que ali. A boa não contra. Mas bota tanta sorte, ora que vai a Portugal, bota curo tudo bom segundo. Porque você a mim sempre senti que Portugal entende nem que é grupo. A boa com sem direito. A boa se a bolsa ativista que está na NES. Só bocas a lugar, contadores de mentira, bandidos, terra assaltado, terra mesmo. Mas como não faz que a gente gosta? Que senegalês não sepa bem buscando no território de nós. Militar de Bissau. Boba mata que senegalês tudo lá, vou falar amigo fala boss. Amigo que dá boss ordem. Se você miste bote, não manda bote para você surpreender ele, edita aqui ilha, você surpreender ele, boia se eles fep. Nada cara sai. É entrando no território de nós. É entrando no território. Se viaja instrumento não mara ali não. Para mara viaja para mara. Viaja com ninguém. Viaja com ninguém que homem. Sabo boku de viaja então. Militares. Bora me falar barrado. Bora me botar na farra para juntar que civil boku. Vou falar me que fala boss. Para viaja que homem can terra, aquilo o cheia dinheiro manga dele. Que la comporta, que la fez estudo na Europa. Cachur tudo é tisse. Compra casa no outro lado do rio. Cata burgunho, é bom filhos, mas cata burgunho, é bom filhos, feio suma boss. Bebê, filho que filho próprio, tu conseguiu o papel. Filho que filho, tu conseguiu o papel, peguei e fazer porcaria. Um homem bandido, que kuna vai ganhar com a crepa base na corro, viaja não tá. Onde dava na wall? Onde boss? Que bom filho que tu conseguiu boss. Bobo dos, bo cata burgunho, bo perandisa, soldados, a boss que não para pegar soldados. Bo queria ataque, bo queria revolução na Guiné-Bissau. A não ajuda boss lá, soldados militares de Guiné-Bissau. Bo panhe barriga de meias, tudo que você vai tomar dinheiro. Dia bo começou a bo farta, bo panhe eles tudo. Bo panhe eles se acaba. Bo jubi que não sai, nada gana sai. A minha paranha direto, ali na por para na batalha, a minha vida ali trabalho. Fogo, coisa de Guiné triste. Também alguém só, bandido. Esse que é ninguém. Esse é Cipriano Cassama, Alberto Nambeia, que pede chaga. Dia ela osina como é que dinheiro, Alberto Nambeia. Dia Alberto Nambeia os. E cá que vai assinar coro com o Nuno Nabian, como Cipriano Cassama, porque tudo vai tomar dinheiro na Dakar. Dia que dinheiro, mono como ela os. Dia que dinheiro. Sou satanases de inferno. Cipriano é cortar dele e não chora. Perichaga, homem criminoso, homem bandido,
homem que suta minha tá aqui mata aqui filho da puta de Cipriano Caçama, bandido do raio, satanás inferno, dia com muro só inferno quando vai para o mata pecador lebo, bu mata canto guintes, bu baranja bu mapi mesmo guinte anguentas baranja anguentas lá para bagere 7 de junho abo cabale abo bobo, mas do jura nem mundo na paga lebo, satanás inferno, bu beijo, drogado, chamidor. Tchau, Guinness. Fui.